Olá, seja bem-vinda ao Astroflix. Esse é um quadro que eu criei aqui no meu canal para te ensinar o passo a passo de como você pode dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero e faturar R$ 5.000 por mês trabalhando 2 horas por dia. Meu nome é Jéssica Spadoni e eu sou professora de astrologia e também sou astróloga. E no episódio de hoje eu vou te ensinar do absoluto zero, ou seja, mesmo que você não saiba nada sobre astrologia, mesmo que você nunca tenha visto um mapa astral na sua frente, a descobrir qual é o ascendente do mapa, onde ele está localizado e como você vai fazer a leitura desse ascendente. Nesse episódio, o foco total será no ascendente, mas se você tiver curiosidade em relação a outros temas, por exemplo, é só você deixar aqui nos comentários para eu saber e poder fazer um episódio específico para suas dúvidas, curiosidades ou perguntas. E o que é o ascendente, afinal de contas? O ascendente nada mais é do que a constelação que estava ascendendo, ou seja, subindo no horizonte leste no momento do seu nascimento. Por isso que saber o horário de nascimento é tão importante, porque a movimentação planetária é tão rápida que a cada 2 horas a constelação que aparece nesse horizonte muda e, consequentemente, muda o ascendente do mapa astral de quem está nascendo naquela hora também. Quando você começa a trabalhar como astróloga profissional e começa a captar as suas primeiras clientes, o que todo mundo vai querer saber é o signo do ascendente. Ele é tão famoso quanto o próprio signo. E para muitas pessoas que já gostam de astrologia, esse é o segundo conhecimento astrológico que elas possuem quando estão aprendendo. Mas quando você está atuando como uma astróloga profissional e faturando o seu salário ou a sua renda extra, saber o ascendente é um benefício incrível, porque só de você já ter essa informação a respeito do mapa da sua cliente, você já vai conseguir fazer o quê? Ter na sua própria cabeça onde está o signo da casa 2, onde está o signo da casa 3 e assim por diante. Porque é o ascendente quem determina quais signos estarão nas próximas casas astrológicas. Então, muito rapidamente, quando você já estiver praticando a astrologia há algum tempo, só de você ter o signo e o ascendente da sua cliente, você já vai conseguir saber algumas das características principais dela sem nem precisar abrir o mapa de nascimento dela. Além disso, saber o ascendente do mapa da sua cliente no momento do atendimento de leitura de mapa astral vai te dar a possibilidade de você saber exatamente como ela se comporta e como ela vai reagir diante da sua leitura. E com você, com essa informação, você sabe qual será o melhor formato da conversa de vocês e como você vai conduzir todo o encontro. E por que eu estou te dizendo isso? Porque ao estudar astrologia, você vai se deparar com o estudo do ascendente também. E para se tornar uma astróloga profissional, essa informação é essencial, porque é o ascendente quem determina energeticamente o humor da sua cliente, o comportamento dela, a forma como ela se apresenta para você e a forma como você a enxerga também. E isso significa dizer que enquanto você não conhece uma pessoa em seu íntimo, a única coisa que você reconhece nela é o ascendente e não o signo. O signo da sua cliente você só vai perceber agindo na vida dela se você acompanhar ela de perto e se você tiver intimidade o suficiente com ela para ver isso. É como se o ascendente fosse o espelho. Eu tenho certeza que aí na sua casa tem um espelho em algum lugar, né? Então toda vez que você olhar para esse espelho agora, você vai lembrar de quem? Do ascendente. E o que isso significa? Que quando você se olha no espelho, você vê uma imagem, certo? E essa imagem, ela faz você pensar várias coisas a respeito de si mesma. Por exemplo, se você acabou de acordar, ainda tá lá com o rosto inchado, com o cabelo bagunçado, então você tem um pensamento seu ao se olhar no espelho. Se você já está de banho tomado, cabelo escovado, maquiagem feita, então você tem outro pensamento a respeito de você. Mas não necessariamente o que você está vendo no espelho reflete o que você está pensando ou o que você está sentindo. Isso é o ascendente. Você enxerga o que o outro quer te mostrar. O outro é o espelho, mas não necessariamente o que ele está te mostrando é o que ele é.
E afinal, né? Por onde começar então? Então, antes de tudo, como uma astróloga profissional, você precisa conhecer e entender o que é um mapa astral, porque eu estou partindo do zero e sendo assim, eu estou considerando que você nunca tenha visto um mapa astral ou que você de repente nunca tenha nem montado um mapa astral, que seja para você ou para sua cliente, por exemplo. Então, o mapa astral, ele nada mais é do que uma foto de como estavam posicionados os planetas no universo no momento em que você nasceu. Ou seja, no dia, na hora e na cidade em que você nasceu. Por isso, esses dados de nascimento, eles são tão importantes ao se construir um mapa astral. Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar são 2 sites que eu gosto muito para você fazer a construção do mapa astral, mas eu também vou trazer aqui para você quais são as partes positivas e negativas que eu vejo em cada um deles. Assim você vai poder escolher por qual site e por qual desenho de mapa astral você vai querer estudar e por onde você vai começar. O que eu vejo quando as pessoas estão começando a estudar astrologia, seja para ser uma profissão, seja para ser uma renda extra ou que seja só por hobby mesmo, é um erro muito comum. Eu vejo muitas pessoas errando na hora de escolher um site de astrologia para poder ver o mapa, porque muitas vezes não escolhem um site que trazem clareza de informação dentro do mapa. As informações, elas ficam todas amontoadas e para piorar, normalmente os sites não têm uma explicação, não tem uma legenda clara de como você vai ver os pontos no mapa, o que torna tudo mais confuso. E esse é um erro muito grande, porque o site ele pode até colocar em palavras qual é o signo do ascendente, mas ele não vai te falar o que você vai fazer com essa informação. Então na internet nós temos diversos sites, mas eu escolhi hoje trazer esses 2 para você, o astro.com e o Personare. Então eu vou começar te ensinando pelo astro.com, é o meu favorito, meu queridinho, já vou te explicar o porquê. Foi por esse site que eu comecei a estudar os mapas quando eu estava me tornando uma astróloga profissional, tá? Então eu vou te apresentar esses 2 sites, te mostrar os pontos positivos, os pontos negativos, tanto do astro.com como do Personare. E de bônus, eu vou te mostrar o Astrolink, que também é um site bem bacana. Então eu vou compartilhar agora com você a minha tela, para que eu possa te mostrar, te ensinar como é que você vai construir o mapa astral dentro de cada um desses sites e te mostrar também, né, os pontos positivos e os pontos negativos que eu vejo em cada um deles. Então, o primeiro que eu vou te mostrar é o queridinho do astro.com. Ele é muito famoso. Muitas pessoas que gostam de astrologia, que estudam astrologia, já usam o astro.com. E eu gosto muito dele porque ele é gratuito. Ele permite que você faça várias coisas de forma gratuita, diferente do Personare e do Astrolink, tá? Então, olha só. Eu vou abrir aqui o Google. Então você pode abrir sua página, seu navegador da internet, digitar lá astro.com, que você já vai ter aqui as opções de site, tá? Esse primeiro aqui, ó, www.astro.com, tá? Então você entra nele, clica nele aqui. Quando você abrir ele vai aparecer aqui para você esse site aqui, tá? E ele é um site que ele não é brasileiro, tá? Então, ele tá todo em inglês, então você pode deixar ele em inglês, caso você seja aí super fluente no inglês, ou você pode traduzir a página para o português. É só você clicar com o botão direito, se você tiver o tradutor dentro do seu browser, se você usar o Google Chrome principalmente, já vai aparecer aqui para você traduzir para o português e o site já fica em português para você. Como ele é gratuito, gente, ele tem muito anúncio, então o tempo inteiro você vai ter que lidar com esses anúncios aqui, tanto no começo quanto no final da página, que também aparecem anúncios, tá? Por ser um site gratuito, acaba servindo aí de local para fazer anúncio, tá? Então, essa é uma partezinha um pouquinho mais negativa dele, mas eu gosto dele pelas possibilidades de mapa, como eu te falei, que dá para fazer aqui. Então, você pode fazer o quê? Usar esse site de 2 formas. Você pode utilizar esse site sendo uma convidada ou tendo um login de usuário. Então, eu vou sair do meu aqui para eu te mostrar como é que vai estar para você quando você entrar no site, tá? Então, você vai entrar no site e vai estar assim, ó, desse jeitinho aqui. E aqui em cima vai estar a língua que você está usando, o carrinho de compras, porque tem compras que você pode fazer aqui dentro do site. E esse meu astro. Esse meu astro, a gente dá a opção de usar aqui, né, um perfil de usuário ou conecte-se, porque você pode utilizar o astro.com
como um visitante. Você não precisa ter uma conta, mas criar uma conta aqui é gratuita. Obviamente que se você está iniciando numa carreira como astróloga profissional ou para se tornar uma astróloga como profissão ou uma fonte de renda extra, é importante que então você faça o seu cadastro de usuário, porque você vai registrar muitos mapas aqui, os mapas das suas clientes. Antes de você comprar aí um programa de astrologia, né, você pode começar gratuitamente, porque no começo a gente realmente não tem muita cliente, no começo a gente está aprendendo a divulgar o nosso trabalho, então você pode fazer o uso desse mapa aqui, desse site aqui, com os mapas gratuitamente, tá? Então, eu recomendo que, se a sua ideia é ser uma astróloga profissional, que você venha aqui no perfil de usuário e crie uma conta para você, tá? Você pode clicar aqui, ó, crie um perfil de usuário registrado gratuitamente. Então, se você clicar aqui, que é o jeito que eu mais aconselho você fazer sendo uma astróloga, você vai inserir todos os seus dados pessoais aqui e criar uma conta para você. Mas se você gosta de astrologia, se você caiu aqui no meu canal, nesse vídeo, apenas por um hobby, você não precisa criar um perfil de usuário. Você pode criar um horóscopo como um usuário convidado, tá bom? E aí você coloca aqui os dados do mapa de nascimento. Mas como o meu foco é te ajudar a dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero, para que você fature R$5.000 por mês trabalhando 2 horas por dia, então o que eu quero fazer é fazer o jeito certo, que seria o quê? Estou conversando com uma astróloga profissional, com uma futura astróloga profissional, e quero te ensinar como é que você vai fazer do jeito certo. Então eu recomendo que você crie aqui o seu registro de usuário gratuitamente. Assim que você cria o seu registro de usuário, você se conecta com o seu e-mail e com a sua senha, tá bom? E aí vai aparecer para você aqui, ó, uma paginazinha de meu astro, um perfil de utilizador, e vai aparecer aqui os dados que você tem. Neste caso, eu tenho muitos mapas registrados aqui. Eu ainda uso o astro.com para várias coisas, para algumas consultas rápidas de mudança de fuso, de mudança de país. Eu uso o astro.com e ele te permite você armazenar os seus dados, né? Então, o seu mapa, mais 100 mapas, tá? Então, aqui ficam 101 mapas registrados, tá? E aí, depois, quando ele passa para esse número de 100, ele vai falar para você que você vai ter que apagar algum mapa do seu banco de dados. Mas eu tenho certeza que quando você chegar na sua 100ª cliente, você já vai ter um programa de astrologia. Mas é por isso que eu gosto do astro.com, e esse é um dos pontos positivos do astro.com, que é permitir que você tenha muitos nomes, muitos mapas na base de dados dele. Eu acho isso muito bacana, principalmente para quem está começando na astrologia agora e ainda não pode investir num software profissional. Então eu gosto muito dele por conta disso. E aqui você vai adicionar dados astrológicos. Tá vendo? Ó, eu até mostrei para você aqui. Chegou ao limite permitido de 100 registros. Apague algum para você conseguir armazenar os dados. Então, no meu caso, eu vou ter que apagar algum mapa, tá? Então, eu vou escolher um mapa aqui e vou apagar um mapa aqui, que provavelmente também é um mapa que eu já não utilizo mais, tá? Então, eu vou clicar aqui para apagar. Eu nem lembro onde que apaga, mas eu vou lembrar aqui, ó. Acho que é lá embaixo. Aqui, apagar dados assinalados. Então, eu vou apagar. Ele pede a senha, eu acho que é essa. Pronto, registro eliminado, ok? Aí a gente vai aqui colocar um novo dado astrológico. Vai aparecer essa página aqui para você. Nessa página, você vai inserir os dados de nascimento da sua cliente ou os seus dados de nascimento, tá? Você vai colocar o primeiro nome dela, o último nome dela, todos os dados. Vou colocar aqui como se eu estivesse fazendo para uma cliente, tá? No caso, a gente vai fazer aqui para a cliente Jéssica. Vou colocar os dados de nascimento que eu recebi da minha cliente, tá? Então você coloca, não mexe em nada, ó, eu não mexi em nada. Você vai pegar os dados de nascimento da certidão de nascimento que ela te mandou, você vai colocar aqui e você vai montar o mapa. Não vai mudar absolutamente nada, tá? Vai clicar em continuar e ele vai aparecer para você ou o mapa logo de cara, ou ele vai aparecer para você a lista com perfil de mapas registrados, tá? Eu vou clicar aqui, que ele tá aqui, ó, ele fica por ordem de registro, tá? E aí pode ser que você tenha sido jogado para essa página aqui. Então, qual é o ponto positivo do astro.com? O que eu gosto muito dele é que ele tem muitas opções de mapa.
Ele faz para você o desenho do mapa aí do ascendente, que esse daqui é o desenho do mapa, então ele já deixa isso registrado. Ele faz o desenho de seleção alargada de mapas, que quando você tiver mais craque, né, na astrologia, quando você já estiver realmente atendendo com uma astróloga profissional e dando um segundo passo, aqui ele faz mapa de realocação, que é quando uma pessoa muda do seu país de nascimento ou de fuso horário. Aqui ele faz mapa de aniversário, que é o mapa de retorno solar ou revolução solar. Aqui ele faz mapa de sinastria, que são os mapas de relacionamento. Então ele faz muitos mapas aqui. E eu gosto muito disso, tá vendo? Todas essas opções de mapa. Mapas progredidos, mapas lunares. Faz vários tipos de mapa, tá? Então eu gosto muito dele por conta dessa versalidade. Ele pode falar para você criar uma efeméride para intervalo de anos, então você pode criar aqui, né, efemérides para 2022, 2023. Aqui são questões bem técnicas que eu não vou ficar entrando, né, nisso com você nesse momento, porque o intuito do vídeo não é esse. Mas esse site, ele permite que você veja o seu horóscopo diário pessoal, que não é o horóscopo de jornal. Então aqui tem todas as características do dia, de energia para você. Tem outros trânsitos que estão ocorrendo hoje. Então ele é um site muito completo. Eu gosto muito dele pela sua completude, por tudo que ele oferece. O que eu não gosto no astro.com é um site que você tem que forçar. Ele não é um site didático, ele não é um site que você chega nele e fala, nossa, entendi, é aqui que eu tenho que clicar agora. Ele não é isso. Ele é um site, né, para pessoas que já são astrólogas, que trabalham com astrologia e que têm, né, um pouco mais de noção sobre os nomes e os termos técnicos. Mas eu aprendi com ele. Se eu aprendi com ele, você também vai conseguir aprender com ele, né? Então, o que uma pessoa consegue, qualquer outra pessoa consegue, se ela se esforçar para isso, se ela tiver vontade, se ela quiser realmente fazer isso acontecer na vida dela. Então, aqui, se eu conseguir, você também vai conseguir. Então, esse site aqui, eu recomendo que você entre nele, coloque mapas, coloque aqui, né, mapas de clientes, caso você já seja uma astróloga, mapas de amigas, caso você esteja estudando para ser uma astróloga profissional, e fuça, mexe, faz todos os tipos de mapa, brinca, lê, aprende com ele, porque ele é muito bacana. Tá? Então, ponto positivo, muito versátil, ponto negativo, é um pouquinho chato de mexer. Tá? Tem um segundo site que é o Personare. Personare, ele não é um site de outro país, ele é um site brasileiro, tá? É aqui, ó, .com.br, tá? A gente tem a versão brasileira do Personare. Quando você entra no Personare, ó, eu já tô até conectada aqui, e, gente, eu nem vou desconectar porque eu não sei a senha mais desse site. Ó, 1000 anos que eu já usei ele, então você pode criar uma conta aqui também. E ele tem a opção de mapa astral, de horóscopo personalizado, tá? Então, para você construir um mapa astral nele aqui, você clica em mapa astral, só que aqui o negócio que é chato nesse site, amostra grátis, você tem que comprar o seu mapa astral. Isso é muito chato. Então, se você clicar aqui em amostra grátis para fazer o seu mapa, ele vai te dar uma amostra do seu mapa, tá? Eu tenho uma amostra, olha aqui, 2018. Eu tenho uma amostra grátis aqui, ó, do meu mapa. Foi a última vez que eu acessei esse site para mexer nesses conteúdos, para mexer nesses assuntos. Então, ó, quando você clica para fazer uma amostra grátis nesse site, ele dá uma amostra, tá? Isso aqui, gente, isso aqui é um software que faz, tá? Não vai acreditar em tudo que tá escrito na internet aqui sobre o seu mapa, sobre o seu signo, não. Beleza? Porque é Sol em Câncer, ascendente em Escorpião. Se Joana tiver, eu tiver, Maria tiver, todo mundo recebe o mesmo relatório, tá? Mas ele te dá aqui o seu mapinha aqui, tá? Eu acho ele muito chato de olhar, não acho que é uma visão bacana de você ver, e ele não traz nada assim como o astro.com traz, né? É tudo muito jogado e o resto tem que ser pago. Então, pontos positivos é que ele traz uma amostra grátis de você e ele é fácil, ele é intuitivo. Quando você abre o Personare, ele já aparece ali mapa astral. Você faz um cadastro e ele já tá aqui, ó, mapa astral, tarô, mapa do ano, ele é rápido, ele é intuitivo, tá? Então esse é um ponto positivo, mas o ponto negativo é que tudo é pago. Então ele não é um site versátil igual o astro.com que você pode explorar e que é gostoso de explorar, tá? E aí tem o Astrolink.
tá? Tem o Astrolink aqui, que também é um site que a gente tem a versão em português. Também não lembro a minha senha e o meu acesso. É um site que eu não uso faz muito tempo também, mas ele também dá tudo sobre os seus mapas. Intuitivo igual ao Personale, ponto positivo, ponto negativo. É só um site de informação. Para astróloga, se você quer ser uma astróloga profissional, é aquilo que eu recomendo. Recomendo você utilizar o astro.com, porque vai ser o melhor site para você estudar, para você fazer as aplicações, né, de estudos de astrologia e para você criar diversos tipos de mapa. Eu só ensino através do astro.com, mas acho importante dizer que existem essas outras possibilidades de site também que fazem os mapas, tá? Mas nada igual a essa coisa que é o astro.com, que te permite fazer muitas coisas aqui, tá? Então, bom, já mostrei aqui para você os sites, porque, né, tô levando em consideração que você está começando do zero e você vai precisar fazer o quê? A construção de um mapa. Então, agora você já aprendeu a fazer a construção de um mapa dentro do astro.com. Então, agora eu vou te explicar de novo, com mais calma, a montar o seu mapa, o mapa da sua cliente dentro do astro.com e a identificar o ascendente para a gente conversar sobre os elementos e sobre as características desse ascendente para você entender como é que se faz essa leitura, tá? Então, vou considerar que você já fez o seu registro no site, como eu acabei de ensinar para você alguns minutinhos atrás, e vou considerar que você já fez o seu mapa lá, já colocou os dados do mapa, ou o seu mapa, ou o mapa da sua cliente. Vou considerar que você já digitou o nome, a data de nascimento, igual eu te mostrei alguns minutinhos atrás. Não conseguiu fazer? Deixa aqui nos comentários que eu te auxilio, mas eu te expliquei ali bonitinho já que você vai fazer o seu registro, colocar que você quer adicionar novos dados astrológicos e aí você vai colocar os dados astrológicos e dar um seguir, tá? Se você for jogado por uma página que você não está entendendo nada, é só você clicar aqui, ó, em astro.com depois de registrar os dados, tá? Então, depois que você registrar os seus dados, clica aqui no astro.com e você vai ser jogado para essa tela. É só você clicar aqui, ó, em gráficos e cálculos, tá? Clica aqui em gráficos e cálculos que ele vai aparecer para você essa página aqui. E se você já fez o registro dos seus dados de nascimento, é só você clicar em desenho gráfico ascendente que ele vai abrir para você o seu mapa astral, tá? E aí, aonde é que você vai localizar o ascendente? O ascendente, ele tem duas maneiras de ser localizado dentro do mapa do astro.com. Ele vem escrito aqui em inglês e ele vem aqui, tá? No AC. Jéssica, mas meu Deus, eu não sei os signos, eu não sei nada, eu não sei, né, o que é. Não se preocupe, eu vou te explicar agora e vou deixar aqui no vídeo os símbolos de cada signo bonitinho para você saber qual é o seu ascendente. Mas é muito intuitivo, tá? As palavras dos signos em inglês são muito parecidas com as palavras dos signos em português, mas com os símbolos e o nome do signo aqui embaixo, você já vai entender e saber qual é o seu ascendente. Então, você pode ler aqui nessa partezinha aqui, tá? Ou você pode ver esse AC que está aqui no seu mapa e aonde cruzar essa linha preta, esse símbolo aqui é o seu ascendente, tá? Que aí você vai ver aqui no vídeo. E aí, o que acontece com o ascendente? Na astrologia, quando a gente está fazendo uma leitura do ascendente dentro do mapa astral, a gente tem uma forma de considerar características. E essa forma de considerar as características é através dos elementos. Então, cada signo ele pertence a um elemento. A gente tem o elemento da água, do fogo, da terra e do ar. Esses são os 4 elementos que a gente tem dentro do mapa astral. E aí a gente tem cada signo um elemento, que eu também estou deixando aqui agora no vídeo, ó, os elementos e quais signos pertencem a quais elementos. Mas já vou falar aqui para você também. Então, a gente tem Áries, Leão e Sagitário, que é fogo. Touro, Virgem e Capricórnio, que é terra. Gêmeos, Libra e Aquário é ar. E Câncer, Escorpião e Peixes é água. Então, esses signos pertencem a esses elementos.
E quando a gente tem um ascendente em algum desses signos, a gente carrega para nossa personalidade, para o nosso corpo físico, para o nosso espelho, como eu já expliquei a respeito do ascendente, as características desse elemento. Então, uma forma de você conseguir fazer a interpretação do ascendente dentro do mapa astral como uma astróloga que está iniciando a sua jornada profissional é utilizar as energias e as características dos elementos para contar para sua cliente um pouquinho sobre como as pessoas enxergam ela. Lembra, não é como ela é como ela é vista. Ela pode ser do signo de Leão, mas ser vista como Aquário. Ela pode ser do signo de Peixes, mas ser vista como Gêmeos, tá bom? Não tem nada a ver aqui quem ela é em essência, mas é como ela se comporta perto dos outros para que os outros não vejam quem ela é verdadeiramente. Então, o ascendente, ele é uma máscara, entre aspas, né, um espelho, porque é uma forma da gente se proteger. Então, a gente usa a energia do ascendente até que a gente tenha intimidade o suficiente com o outro para mostrar o nosso eu verdadeiro. Então, o ascendente é extremamente forte dentro do mapa astral, tá? E ele vai te ajudar muito a entender com quem você está lidando, tá bom? Então, o que acontece aqui? Para os ascendentes que você encontrar dentro do mapa, que sejam do elemento de fogo, você vai ter que lidar com essas pessoas carregam nela uma característica da energia. Elas são muito rápidas, elas são muito ativas, elas querem fazer tudo do jeito delas e muitas vezes elas são muito autoritárias e querem saber de tudo. Então a gente tem um certo desafio em lidar com as pessoas que têm um ascendente no elemento fogo, que seria Áries, Leão e Sagitário, porque elas são muito ativas, porque elas são pessoas que elas são muito autoritárias, muito líderes, muito rápidas e às vezes você não tem a mesma velocidade que elas, tá? Então é assim que as pessoas que têm um ascendente no elemento fogo costumam se comportar para você entender como é que elas vão agir, né? Se você tiver aí um mapa perto de você que tenha o ascendente em elemento de terra, que é touro, virgem e capricórnio, são pessoas muito mais voltadas para as questões físicas e materiais. Quem tem ascendente nesses 3 signos do elemento terra precisam de estabilidade, precisam de segurança, são pessoas mais céticas, mais racionais, são pessoas mais fechadas. Então, quando você faz uma leitura de mapa e você vê que o ascendente da sua cliente é no elemento do signo de terra, você já sabe que se você for muito extrovertida, muito brincalhona, você pode assustar ela, porque independente de qual signo ela seja, ela não se comporta assim com você. Ela ainda não te deu intimidade, então ela acaba sendo mais séria, ela acaba sendo um pouco mais retraída, tá? Se o mapa da sua cliente tiver o ascendente nos signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, por exemplo, são pessoas mais emotivas. E o emotivo significa que são pessoas que vão ter uma característica mais emocional, então elas vão se morder mais, se magoar mais, sentir mais, mas elas também fazem tudo de forma emocional. Então, esses ascendentes, eles fazem tudo de forma muito rápida também, mas diferente do fogo. O fogo é rápido para controlar, para mandar. A água, ela é rápida no sentido de não pensar. Então, se a sua cliente tem um mapa que tem um ascendente em Câncer, Escorpião ou Peixe, ela vai agir muito com a emoção. Então, a sua leitura de mapa muitas vezes vai depender do estado emocional de como vai estar a sua cliente. Ela pode estar num dia super bom e levar tudo super pro positivo, como ela pode estar num dia super ruim e levar as coisas pro lado negativo. E para finalizar os elementos de ascendente, se a sua cliente tem um ascendente no elemento ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, esse elemento ele é um elemento mais lógico, ele é um elemento mais racional, mas eles são elementos que eles são moldados de acordo com o ambiente onde eles estão. Então, fazer uma leitura de mapa astral para esses 3 signos, né, de ascendente, Gêmeos, Libra ou Aquário, você vai se ver que vai ter muita troca, vai ter muita conversa. A pessoa não gosta de uma leitura de mapa parada, ela gosta de conversar, ela gosta de contar como é que foi o dia dela, ela gosta de contar sobre a vida inteira dela. E aí você tem que estar muito bem nesse dia para atender,
pessoas que têm o elemento ar dentro do ascendente, porque ela vai querer trocar com você. Então, você tem que normalmente separar mais horário na sua agenda para atender essa cliente. Você tem que estar disposta a escutar as histórias dela e você vai ter que deixar ela falar. O elemento ar no ascendente, ele quer mais falar do que ouvir. Quando você vai falar, ele já tem a resposta pronta. Então, normalmente, são ascendentes, né, elementos que a gente fica um pouco mais nervoso na hora de fazer a leitura de mapa como astrólogos, porque quase a gente não consegue falar. E numa leitura de mapa, o astrólogo precisa falar para o outro entender. Então, esteja bem no dia que você for fazer uma leitura também para pessoas que têm o ascendente em signos de ar, tá bom? Lembrando que o ascendente, né, ele não vai falar sobre tudo a sua cliente. Ele vai te falar como a sua cliente se comporta, ele vai te mostrar o espelho dela, não vai falar sobre ela inteira. É por isso que o mapa ele tem essa magnitude, ele tem esse monte de informação, tá? E para você entender mais profundamente como você vai ler o ascendente, de acordo com o signo que tá ali. Por quê? Porque Gêmeos é diferente de Libra, Libra é diferente de Aquário, Câncer é diferente de Escorpião, Escorpião é diferente de Peixes. Eles são dos mesmos elementos, mas eles têm características de signo diferentes. Então, o que eu te ensinei aqui é entender como é que você começa do zero a fazer a leitura do ascendente. Mas lembre-se sempre que você precisa se aprofundar num método, porque além de elemento, você tem signo, você tem planeta, você tem casa astrológica, tem outras questões que também precisam ser analisadas. Mas só com essa dica que eu te dei hoje, sobre como você pode fazer do zero uma leitura de ascendente, eu tenho certeza que você vai ter bastante sucesso em explicar para uma amiga, para uma cliente, para alguém da sua família, sobre como ela se comporta com as outras pessoas, só de você ter essa informação do mapa dela, que é o ascendente e o elemento daquele ascendente, tá bom? E para finalizar, você pode se perguntar: como fazer o mapa da minha cliente se eu não souber o ascendente dela? Como é que isso vai funcionar? Gente, isso só vai acontecer se você não tiver o horário de nascimento dela. E não, eu não recomendo que você faça o agendamento de leitura de mapa astral para uma cliente se ela não tiver o horário de nascimento ou se você não souber como conduzir o encontro com ela, porque a chance de você se frustrar como profissional e a chance dela, da sua cliente, sair frustrada com a sua leitura é muito grande, tá bom? Então agora, pra gente finalizar o nosso vídeo, deixa aqui agora um sei tudo do ascendente nos comentários para eu saber se você aprendeu a dar os primeiros passos na sua interpretação, se você aprendeu agora a ver as características do ascendente, e me conta se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta sobre esse assunto. Já deixa tudinho aqui nos comentários para eu poder te ajudar, ou de repente com uma resposta, ou de repente com um vídeo no nosso próximo episódio. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.